Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, institui o Código de Trânsito Brasileiro. Capítulo 13A da Condução de Moto Frete, art. 139-A. As motocicletas e motonetas destinadas ao transporte remunerado de mercadorias moto-frete somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, exigindo-se, para tanto, e registro como veículo da categoria de aluguel, segunda instalação de protetor de motor mata-cachorro, fixado no chassi do veículo, destinado a proteger o motor e a perna do condutor em caso de tombamento, nos termos de regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN, terceira instalação de aparador de linha antena corta-pipas, nos termos de regulamentação do CONTRAN, quarta inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança. Primeiro, a instalação ou incorporação de dispositivos para transporte de cargas deve estar de acordo com a regulamentação do CONTRAN. Segundo, é proibido o transporte de combustíveis, produtos inflamáveis ou tóxicos e de galões nos veículos de que trata este artigo, com exceção do gás de cozinha e de galões contendo água mineral, desde que com o auxílio de sidecar, nos termos de regulamentação do CONTRAN. Art. 139-B. O disposto neste capítulo não exclui a competência municipal ou estadual de aplicar as exigências previstas em seus regulamentos para as atividades de moto-frete no âmbito de suas circunscrições. Capítulo 14 da Habilitação, art. 140. A habilitação para conduzir veículo automotor será apurada por meio de exames que deverão ser realizados no órgão ou entidade executivos do Estado ou do Distrito Federal, do domicílio ou residência do candidato, ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão, e o condutor deverá preencher os seguintes requisitos, e, ser penalmente imputável, segunda, saber ler e escrever, terceira, possuir carteira de identidade ou equivalente. Parágrafo único. As informações do candidato à habilitação serão cadastradas no RENASC. Art. 141. O processo de habilitação e as normas relativas à aprendizagem para conduzir veículos automotores e a autorização para conduzir ciclomotores serão regulamentados pelo CONTRAN. Primeiro, a autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal ficará a cargo dos municípios. Segundo, vetado, art. 142. O reconhecimento de habilitação obtida em outro país está subordinado às condições estabelecidas em convenções e acordos internacionais e às normas do CONTRAN. Art. 143. Os candidatos poderão habilitar-se nas categorias de A e, obedecida a seguinte gradação, e, categoria A, condutor de veículo motorizado de 2 ou 3 rodas, com ou sem carro lateral, segunda, categoria B, condutor de veículo motorizado, não abrangido pela categoria A, cujo peso bruto total não exceda a 3.500 kg e cuja lotação não exceda a 8 lugares, excluído o do motorista. Terceira, categoria C, condutor de veículo abrangido pela categoria B de veículo motorizado utilizado em transporte de carga cujo peso bruto total exceda a 3.500 kg, 3.500 kg. Quarta, categoria D, condutor de veículo abrangido pelas categorias B e C e de veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros cuja lotação exceda a 8 lugares, excluído o do motorista. V, categoria I, condutor de combinação de veículos em que a unidade tratora se enquadre nas categorias B, C ou D e cuja unidade acoplada, reboque, semi-reboque, trailer ou articulada tenha 6.000 kg, 6.000 kg, ou mais de peso bruto total, ou cuja lotação exceda a 8 lugares. Primeiro, para habilitar-se na categoria C, o condutor deverá estar habilitado no mínimo há um ano na categoria B e não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses. Segundo, são os condutores da categoria B autorizados a conduzir veículo automotor da espécie motor casa, definida nos termos do anexo I deste Código, cujo peso não exceda a 6.000 kg, 6.000 kg, ou cuja lotação não exceda a 8 lugares, excluído o do motorista.
Terceiro, aplicar-se o disposto no inciso V ao condutor da combinação de veículos com mais de uma unidade tracionada, independentemente da capacidade de tração ou do peso bruto total. Quarto, respeitada a capacidade máxima de tração da unidade tratora, os condutores das categorias B, C e D podem conduzir combinação de veículos cuja unidade tratora se enquadre na respectiva categoria de habilitação e cuja unidade acoplada, reboque, semi-reboque, trailer ou articulada tenha menos de 6.000 kg, 6.000 kg, de peso bruto total, e cuja lotação não exceda 8 lugares. Art. 144. O trator de roda, o trator de esteira, o trator misto ou o equipamento automotor destinado à movimentação de cargas ou execução de trabalho agrícola, de terraplenagem, de construção ou de pavimentação só podem ser conduzidos na via pública por condutor habilitado nas categorias C, D ou E. Parágrafo único. O trator de roda e os equipamentos autômaters destinados a executar trabalhos agrícolas poderão ser conduzidos em via pública também por condutor habilitado na categoria B. Art. 145. Para habilitar-se nas categorias D e ou para conduzir veículo de transporte coletivo de passageiros, de escolares, de emergência ou de produto perigoso, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos. I. Ser maior de 21 anos, segunda, estar habilitado, a, no mínimo há 2 anos na categoria B, ou no mínimo há 1 ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria D, e B, no mínimo há 1 ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria I. Terceira, não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses. Quarta, ser aprovado em curso especializado e em curso de treinamento de prática veicular em situação de risco, nos termos da normatização do CONTRAN. Parágrafo único. A participação em curso especializado previsto no inciso 4º independe da observância do disposto no inciso 3º. Segundo, vetado. Art. 145-A. Além do disposto no art. 145, para conduzir ambulâncias, o candidato deverá comprovar treinamento especializado e reciclagem em cursos específicos a cada 5 anos, nos termos da normatização do CONTRAN. Art. 146. Para conduzir veículos de outra categoria, o condutor deverá realizar exames complementares exigidos para a habilitação na categoria pretendida. Art. 147. O candidato à habilitação deverá submeter-se a exames realizados pelo órgão executivo de trânsito, na ordem descrita a seguir, e os exames de aptidão física e mental e a avaliação psicológica deverão ser realizados por médicos e psicólogos peritos examinadores, respectivamente, com titulação de especialista em medicina do tráfego e em psicologia do trânsito, conferida pelo respectivo conselho profissional, conforme regulamentação do CONTRAN, e, de aptidão física e mental, segunda. Vetado, terceira, escrito, sobre legislação de trânsito, quarta, de noções de primeiros socorros, conforme regulamentação do CONTRAN. V. De direção veicular, realizado na via pública, em veículo da categoria para a qual estiver habilitando-se. Primeiro, os resultados dos exames e a identificação dos respectivos examinadores serão registrados no RENASH. Segundo, o exame de aptidão física e mental, a ser realizado no local de residência ou domicílio do examinado, será preliminar e renovável com a seguinte periodicidade, e, a cada 10 anos, para condutores com idade inferior a 50 anos, segunda, a cada 5 anos, para condutores com idade igual ou superior a 50 anos e inferior a 70 anos, terceira, a cada 3 anos, para condutores com idade igual ou superior a 70 anos. Terceiro, o exame previsto no segundo incluirá avaliação psicológica preliminar e complementar sempre que a ele se submeter o condutor que exerce atividade remunerada ao veículo, incluindo-se esta avaliação para os demais candidatos apenas no exame referente à primeira habilitação.
Quarto, quando houver indícios de deficiência física ou mental, ou de progressividade de doença que possa diminuir a capacidade para conduzir o veículo, os prazos previstos nos incisos I, segunda e terceira do segundo deste artigo poderão ser diminuídos por proposta do perito examinador. Quinto, o condutor que exerce atividade remunerada ao veículo terá essa informação incluída na sua Carteira Nacional de Habilitação, conforme especificações do Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN. Sexto, os exames de aptidão física e mental e a avaliação psicológica deverão ser analisados objetivamente pelos examinados, limitados aos aspectos técnicos dos procedimentos realizados, conforme regulamentação do CONTRAN, e subsidiarão a fiscalização prevista no 7º deste artigo. Sétimo, os órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, com a colaboração dos Conselhos Profissionais de Medicina e Psicologia, deverão fiscalizar as entidades e os profissionais responsáveis pelos exames de aptidão física e mental e pela avaliação psicológica no mínimo uma vez por ano. Art. 147-E. Ao candidato com deficiência auditiva é assegurada a acessibilidade de comunicação, mediante emprego de tecnologias assistivas ou de ajudas técnicas em todas as etapas do processo de habilitação. Primeiro, o material didático audiovisual utilizado em aulas teóricas dos cursos que precedem os exames previstos no art. 147 desta lei deve ser acessível, por meio de subtitulação com legenda oculta associada à tradução simultânea em Libras. Segundo, é assegurado também ao candidato com deficiência auditiva requerer, no ato de sua inscrição, os serviços de intérprete da Libras, para acompanhamento em aulas práticas e teóricas. Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN. Primeiro, a formação de condutores deverá incluir, obrigatoriamente, curso de direção defensiva e de conceitos básicos de proteção ao meio ambiente relacionados com o trânsito. Segundo, ao candidato aprovado será conferida permissão para dirigir, com validade de 1 ano. Terceiro, a Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de 1 ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média. Quarto, a não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação. Quinto, o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, poderá dispensar os tripulantes de aeronaves que apresentarem o cartão de saúde expedido pelas Forças Armadas ou pelo Departamento de Aeronáutica Civil, respectivamente, da prestação do exame de aptidão física e mental. Art. 148-A. Os condutores das categorias C, D e I deverão comprovar resultado negativo em exame toxicológico para a obtenção e a renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Primeiro, o exame de que trata este artigo buscará aferir o consumo de substâncias psicoativas que, comprovadamente, comprometam a capacidade de direção e deverá ter janela de detecção mínima de 90 dias, nos termos das normas do CONTRAN. Segundo, além da realização do exame previsto no caput deste artigo, os condutores das categorias C, D e I com idade inferior a 70 anos serão submetidos a novo exame a cada período de 2 anos e 6 meses, a partir da obtenção ou renovação da Carteira Nacional de Habilitação, independentemente da validade dos demais exames de que trata o inciso I do caput do art. 147 deste Código. Terceiro, revogado. Quarto, é garantido o direito de contraprova e de recurso administrativo, sem efeito suspensivo, no caso de resultado positivo para os exames de que trata este artigo, nos termos das normas do CONTRAN. Quinto, o resultado positivo no exame previsto no 2º deste artigo acarretará ao condutor, e, vetado, e segunda, a suspensão do direito de dirigir pelo período de 3 meses, condicionado o levantamento da suspensão à inclusão no RENAS de resultado negativo em novo exame, vedada a aplicação de outras penalidades, ainda que acessórias.
Sexto, o resultado do exame somente será divulgado para o interessado e não poderá ser utilizado para fins estranhos ao disposto neste artigo ou no 6 do art. 168 da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1 de maio de 1943. Sétimo, o exame será realizado, em regime de livre concorrência, pelos laboratórios credenciados pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, nos termos das normas do CONTRAN, vedado aos entes públicos, e fixar preços para os exames. Segunda, limitar o número de empresas ou o número de locais em que a atividade pode ser exercida. E terceira, estabelecer regras de exclusividade territorial. Oitavo, a não realização do exame previsto neste artigo acarretará ao condutor, e, nos casos de que trata o caput deste artigo, o impedimento de obter ou de renovar a Carteira Nacional de Habilitação até que seja realizado o exame com resultado negativo e a aplicação das sanções previstas no art. 165b deste Código, e segunda, no caso do segundo, a aplicação das sanções previstas no 5º deste artigo e nos arts. 165b e 165d deste Código, conforme a irregularidade verificada. Nono, compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União comunicar aos condutores, por meio do sistema de notificação eletrônica de que trata o art. 282-A deste Código, o vencimento do prazo para a realização do exame com 30 dias de antecedência, bem como as penalidades decorrentes da sua não realização. Art. 149. Vetado, art. 150. Ao renovar os exames previstos no artigo anterior, o condutor que não tenha curso de direção defensiva e primeiros socorros deverá a eles ser submetido, conforme normatização do CONTRAN. Parágrafo único. A empresa que utiliza condutores contratados para operar a sua frota de veículos é obrigada a fornecer curso de direção defensiva, primeiros socorros e outros conforme normatização do CONTRAN. Art. 151. Revogado art. 152. O exame de direção veicular será realizado perante comissão integrada por três membros designados pelo dirigente do órgão executivo local de trânsito. Primeiro, na comissão de exame de direção veicular, pelo menos um membro deverá ser habilitado na categoria igual ou superior à pretendida pelo candidato. Segundo, os militares das Forças Armadas e os policiais e bombeiros dos órgãos de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal que possuírem curso de formação de condutor ministrado em suas corporações. Serão dispensados, para a concessão do documento de habilitação, dos exames aos quais se houverem submetido com aprovação naquele curso, desde que neles sejam observadas as normas estabelecidas pelo CONTRAN. Terceiro, o militar, o policial ou o bombeiro militar interessado na dispensa de que trata o segundo instruirá seu requerimento com ofício do comandante, chefe ou diretor da unidade administrativa onde prestar serviço, do qual constarão o número do registro de identificação, naturalidade, nome, filiação, idade e categoria em que se habilitou a conduzir, acompanhado de cópia das atas dos exames prestados. Quarto, vetado, art. 153. O candidato habilitado terá em seu prontuário a identificação de seus instrutores e examinadores, que serão passíveis de punição conforme regulamentação a ser estabelecida pelo CONTRAN. Parágrafo único. As penalidades aplicadas aos instrutores e examinadores serão de advertência, suspensão e cancelamento da autorização para o exercício da atividade, conforme a falta cometida. Art. 154. Os veículos destinados à formação de condutores serão identificados por uma faixa amarela, de 20 cm de largura, pintada ao longo da carroçaria, a meia altura, com a inscrição Autoescola na cor preta. Primeiro, no veículo eventualmente utilizado para aprendizagem, quando autorizado para servir a esse fim, deverá ser afixada ao longo de sua carroçaria, a meia altura, faixa branca removível, de 20 cm de largura, com a inscrição Autoescola na cor preta. Segundo, as idades máximas dos veículos destinados à formação de condutores nas categorias de habilitação de que trata o art. 143, não computado o ano de fabricação, serão de 8 anos,
para a categoria A, segunda, 12 anos, para a categoria B, terceira, 20 anos, para as categorias C, D e E. Art. 155. A formação de condutor de veículo automotor será realizada por instrutor autorizado pelo órgão executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal, pertencente ou não à entidade credenciada. Parágrafo único. Ao aprendiz será expedida a autorização para aprendizagem, de acordo com a regulamentação do CONTRAN, após aprovação nos exames de aptidão física, mental, de primeiros socorros e sobre legislação de trânsito. Art. 156. O CONTRAN regulamentará o credenciamento para prestação de serviço pelas autoescolas e outras entidades destinadas à formação de condutores e as exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador. Art. 157. Vetado, art. 158. A aprendizagem só poderá realizar-se, nos termos, horários e locais estabelecidos pelo órgão executivo de trânsito, segunda, acompanhado o aprendiz por instrutor autorizado. Primeiro, além do aprendiz e do instrutor, o veículo utilizado na aprendizagem poderá conduzir apenas mais um acompanhante. Segundo, revogado a art. 159. A Carteira Nacional de Habilitação, expedida em meio físico e digital, de acordo com as especificações do CONTRAN, atendidos os pré-requisitos estabelecidos neste Código, conterá fotografia, identificação e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, do condutor, terá fé pública e equivalerá a documento de identidade em todo o território nacional. Primeiro, é obrigatório o porte da permissão para dirigir ou da Carteira Nacional de Habilitação quando o condutor estiver à direção do veículo. 1 graus. O porte do documento de habilitação será dispensado quando, no momento da fiscalização, for possível ter acesso ao sistema informatizado para verificar se o condutor está habilitado. Segundo, vetado. Terceiro, a emissão de nova via da Carteira Nacional de Habilitação será regulamentada pelo CONTRAN. Quarto, vetado. Quinto, a Carteira Nacional de Habilitação e a permissão para dirigir somente terão validade para a condução de veículo quando apresentada em original. Sexto, a identificação da Carteira Nacional de Habilitação expedida e a da autoridade expedidora serão registradas no RENASH. Sétimo, a cada condutor corresponderá um único registro no RENASH, agregando-se neste todas as informações. Oitavo, a renovação da validade da Carteira Nacional de Habilitação ou a emissão de uma nova via somente será realizada após quitação de débitos constantes do prontuário do condutor. Nono, vetado. 10. A validade da Carteira Nacional de Habilitação está condicionada ao prazo de vigência do exame de aptidão física e mental. 11. Revogado. 12. Os órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal enviarão por meio eletrônico, com 30 dias de antecedência, aviso de vencimento da validade da Carteira Nacional de Habilitação a todos os condutores cadastrados no RENASH com endereço na respectiva unidade da Federação. Art. 160. O condutor condenado por delito de trânsito deverá ser submetido a novos exames para que possa voltar a dirigir, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN, independentemente do reconhecimento da prescrição, em face da pena concretizada na sentença. Primeiro, em caso de sinistro grave, o condutor nele envolvido poderá ser submetido aos exames exigidos neste artigo, a juízo da Autoridade Executiva Estadual de Trânsito, assegurada ampla defesa ao condutor. Segundo, no caso do parágrafo anterior, a Autoridade Executiva Estadual de Trânsito poderá apreender o documento de habilitação do condutor até a sua aprovação nos exames realizados.